sejam muito bem-vindos a mais um estudo, mais na verdade um desfrute do livro de Apocalipse. Nós estamos na mensagem de número 97, cujo título é Chorar Muito. Ó Senhor Jesus, né? Eu venho falando para os irmãos já algumas mensagens da importância da atitude de João. E hoje nós vamos dedicar essa mensagem só para tocar nesse aspecto. E eu, e eu sinto, irmãos, sinto mesmo de coração, né, que essa mensagem é uma mensagem muito especial. E sinto também que o Senhor precisa desesperadamente, né, tratar com o meu coração, o coração do Gustavo, para que essa mensagem possa ter um impacto inicialmente na minha vida, principalmente em mim. Então vamos lá, irmãos, né? Nós estamos no capítulo 5 de Apocalipse. E vamos desfrutar, vamos ler do versículo 1 em diante, novamente, não é? Dessa vez eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu queria começar no versículo 1 com os irmãos, tá? Então fala assim: Vi na mão direita, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, até esse momento, esse livro era um livro totalmente misterioso, era um livro totalmente fechado, selado, de forma que ninguém podia saber o que estava nesse livro. Na verdade, irmãos, esses versículos iniciais eu já expliquei várias vezes para os irmãos, né? Mas vamos continuar. Versículo 2: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Aí vem o versículo, vem a resposta, né, do versículo 3. Ora, e é o próprio João falando isso, né? Ora, nem no céu, bom, parece que é João, né? Nem no céu, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, né? Então nós falamos, os irmãos, no versículo, na mensagem passada, aqueles que estão acompanhando, nós falamos para os irmãos que tudo começa sempre no céu. Então, aqui, se foi João que disse, se foi o anjo que disse, não faz diferença, mas seja quem dos dois que disse aqui, né, ele quis dizer que se tem alguém digno, se tem alguém digno, até aquele momento, essa dignidade, se tem alguém capaz, se tem alguém que poderia abrir o livro, tem que começar sempre a ser vasculhado pelo céu. Então começou, ora, nem no céu, não, no céu não havia, ou seja, dentre os anjos não havia, nem sobre a terra, ou seja, dentre os homens, a terra é onde os homens vivem, nem sobre a terra havia, nem debaixo da terra, ou seja, aqueles que já morreram, o reino dos mortos, que está debaixo das terras, né? Então, mesmo no reino dos mortos, ou seja, aqueles que já morreram, e até esse momento aqui, quando João viu isso aqui, já havia morrido grandes servos de Deus. Davi já havia morrido, Moisés já havia morrido, Eliseu já havia morrido, né? Elias arrebatado, nós não sabemos onde ele estava, mas foi arrebatado. Não morreu, mas foi arrebatado. E tantos outros, né? Moisés, que representa a lei, já havia morrido. Elias, que representa os profetas, já não estava nessa terra, né? Não morreu, mas não estava nessa terra. Ou seja, de qualquer maneira, todos os grandes servos de Deus até aquele momento, nenhum, não é? Daniel já havia morrido, Jeremias já havia morrido, tantos outros grandes servos de Deus do passado já haviam morrido, Samuel já havia morrido, tantos, né, José do Egito já havia morrido, tantos, Isaac, Abraão, todos, e não havia ninguém digno no reino dos mortos também, né? Então, debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Diante dessa situação, irmãos, a situação, qual foi a reação de João? Essa mensagem de hoje é justamente da reação de João, porque ela tem muito, mas muito para nos ensinar. Essa reação de João foi no versículo 4: E eu chorava muito.
que é o título da mensagem de hoje. Chorar muito. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, veja, irmãos, talvez para mim, para você, muito provavelmente, apesar de nós já termos explicado exaustivamente o significado disso aqui, mas para mim, para você, isso não produziu choro para nós, não é? Mas isso, talvez porque nós não tenhamos ainda conseguido captar a seriedade, a gravidade que era se esse livro não fosse aberto. Eu penso, irmãos, que no próximo capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 6 em diante, quando o Senhor começa a abrir esse livro, aí vocês vão começar a entender a gravidade que é se esse livro não fosse aberto. É nesse momento que o Senhor pega esse livro da mão de Deus, Pai, né? No versículo 7, é quando o Senhor pega esse livro na mão de Deus, Pai, é que começa, irmãos. É, o Senhor começa a completar, e talvez a mensagem que vem, nós vamos falar uma mensagem sobre isso, ele começa a se cumprir as profecias do Senhor, do Salmo 110, por exemplo, né? Que o Senhor vai reinar tudo, até botar os inimigos debaixo dos seus pés, de 2 Coríntios, né? Que Paulo fala, tantas profecias, né? Do Senhor reinando, começa aqui. Então, amados irmãos, o reinar do Senhor começa quando ele começa a abrir esse livro. Sabe, irmãos, nós podemos dizer com toda sinceridade, vocês vão entender isso no capítulo 6, se esse livro tivesse fechado, talvez nem de nós estaríamos aqui hoje. É possível que nem de nós estaríamos aqui hoje, porque uma da abertura, a primeira abertura desse livro, que foi o primeiro selo que foi aberto desse livro, vocês vão entender, no capítulo seguinte, que é o primeiro selo, quando você começa a abrir o livro, sai um cavalo branco. E esse cavalo branco representa o evangelho sendo pregado. Então, o primeiro selo do propósito eterno de Deus que o Cordeiro abre é a pregação do Evangelho. Então, amados irmãos, pense se esse livro não fosse aberto. Onde estaríamos nós hoje? Ou seja, se esse livro não fosse aberto, isso quer dizer que o Senhor não havia morrido, não havia encontrado ninguém, não havia um cordeiro que havia se tornado o Deus, havia tornado-se um homem em Cristo para ser esse cordeiro digno que cumpriu toda a obra de Deus com fidelidade, dignidade e honra e glória e ressuscitou para ser esse que abre o livro. Eu estou tentando aqui mostrar para os irmãos a gravidade e a seriedade que é se esse livro não tivesse sido aberto. Por isso, irmãos, que João ficou extremamente impactado com isso. E a resposta dele, que está descrita no livro de Apocalipse, é que ele falava assim: eu chorava muito. Sabe, irmãos, não é muito comum, na verdade, entre os homens, não é muito comum, principalmente homens do sexo masculino, não é? Não estou dizendo homens no sentido de humanidade, não. Estou dizendo homens sexo masculino. Entre os homens, não é muito comum chorarmos, não é verdade? Ou quando nós choramos, nós tendenciamos a esconder esse choro. É nos ensinar pela cultura do mundo que chorar não é coisa de homem, não é? Não é assim que nós ouvimos, né? Você não pode chorar, homem não chora, não é? Mulher que chora, tal. Por que choro? Por que ensinam essas coisas? Porque choro, para o mundo, é um sinal de fraqueza. Mas os irmãos vão perceber hoje, amados irmãos, nessa mensagem, o meu alvo nessa mensagem hoje com os irmãos, sinto que esse alvo do Senhor não é fazer os irmãos rirem, é fazer os irmãos chorarem. O meu sentimento hoje é que haja no nosso meio, começando por mim, profundamente começando por mim, irmãos e irmãs que vivem uma vida cristã com lágrimas nos olhos. E vocês vão perceber que nós vamos correr a Bíblia. E nós vamos correr a Bíblia só em alguns exemplos, porque se fôssemos gastar todos os exemplos, ficaríamos aqui talvez noites aqui, ou dias inteiros. Que todos os servos de Deus que amavam o Senhor tinham uma vida de choro, inclusive João. E está descrito isso em João, e não é
e não é de maneira nenhuma um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de maturidade da parte de João. João aqui, claro que existe, irmãos, na palavra de Deus, diversos tipos de choro. Existem choros, e nós vamos ver alguns desses choros, né? Apesar que o meu alvo é um choro específico, que é o choro de João. Mas existe choro na Bíblia, por exemplo, por pecados que a pessoa cometeu. Ou seja, ele comete pecados, então chora de arrependimento. Esse choro é bom? Claro que é bom. É importante. Há na Bíblia também sinal, por exemplo, exemplos, por exemplo, de pessoas que choraram pelos seus sofrimentos, pelos seus próprios pecados, nem tanto pelos arrependimentos, mas pelos pecados e consequências do pecado na vida da pessoa. Então ela chora porque ela sofre por esses pecados. Talvez não tenha chegado ainda nesses exemplos, né, a pessoa chorar no livro de arrepender-se. Não é um choro de arrependimento, mas é um choro só pelo próprio sofrimento que está sentindo no decorrer da vida, não é? E esse é o choro mais é, inferior que a Bíblia toca. Mas o principal choro que nós vamos falar aqui, irmãos, é o choro de João. Ou seja, é um choro pelo propósito eterno de Deus. João não chorava pelos seus pecados. João não chorava por si próprio. João chorava pelo propósito eterno de Deus. Pelo fato desse livro, se não fosse aberto, esse livro é a economia eterna de Deus, o Novo Testamento principalmente. Esse livro é todo o livro de Apocalipse, é esse rolo. Esse livro que estava fechado é o livro da escritura do universo, porque na mensagem passada estava na mão de Deus. Ou seja, se não houvesse a abertura desse livro, tudo estaria perdido, irmãos. Então ele chorava pelo propósito eterno de Deus. Irmãos e irmãs. Aí vem a primeira pergunta que eu quero dizer para os irmãos. Irmãos e irmãs, nós choramos pelo propósito eterno de Deus? Nós choramos pela situação lamentável que se encontra a Igreja do Senhor? Nós choramos pelos milhões de pecadores, pelos soluços de milhões de pecadores que já estão no inferno? Que desses nós não podemos fazer mais nada por eles? E choramos pelos bilhões de almas que estão indo todos os dias num caminho desenfreado para o inferno, para o lago de fogo, para o Hades? Nós choramos por esses? Nós choramos, irmãos, pela situação decadente dos nossos jovens? Nós choramos pela situação decadente dos irmãos e das irmãs? Nós choramos para ver irmãos e irmãs serem enganados pelo inimigo de Deus? Nós choramos por isso? Nós choramos quando solitariamente vai entrando na igreja de Deus heresias e todas as coisas? Nós choramos por essas coisas? Nós choramos pela unidade do Senhor? Nós choramos para ver irmãos destruindo a igreja do Senhor? Nós choramos por todas essas coisas? A pergunta é nós. Talvez seria mais adequado, eu choro por isso? Irmão, irmã, você e eu, ou eu e você, vivemos uma vida cristã de olhos secos? Que o Senhor, a partir desta noite, desta tarde, dessa mensagem, nos livre com todo o respeito e o poder dessa palavra, porque é justamente isso, da maldição de viver uma vida cristã de olhos secos. Nós devemos levar uma vida realmente de muito choro diante do Senhor. E nós vamos ver o poder que o choro tem. Eu posso dizer na minha experiência quantas vezes eu fui salvo pelo arrependimento em lágrimas. Nesse momento aqui, é claro que eu não vou abrir isso com os irmãos, né? Mas nesse momento aqui, já passa na minha memória, enquanto eu falo com você, tantas partes da minha vida cristã que eu passei nessa situação. Que o Senhor me salvou quando eu cheguei ao ponto do arrependimento com lágrimas. E isso secreto diante dele. Quantas vezes eu derramei lágrimas diante do Senhor pela minha situação miserável e lastimada.
Ainda assim, esse não é tudo que o Senhor quer de mim. Isso aqui é um passo a mais, isso aqui é o passo de João. É chorar pelo propósito eterno de Deus. E João, irmãos, não chorava pouco. João chorava muito. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ele chorava porque não havia nenhum digno nessa terra, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nós choramos, irmãos. Pense nisso. Você e eu chora pelo seu vizinho que está indo para o inferno. Você chora pelo seu colega, sua colega de trabalho que está se desfazendo no pecado. Você chora e eu choro quando os irmãos estão sendo enfeitiçados por mentiras malignas, heréticas, enganados. Nós choramos, irmãos, quando vê devoradores entrando na igreja. Nós choramos quando vemos que os irmãos não crescem e nós não crescemos. Nós choramos pela nossa inutilidade na mão de Deus, muitas vezes. Não porque Ele não quer nos fazer úteis, mas porque nós não nos dispomos. Amados irmãos, a lágrima tem um poder muito grande diante do Senhor. Eu não estou aqui me referindo, obviamente, como nada artificial, nem lágrimas artificiais produzidas pela força do homem. Isso tudo não tem nenhum valor diante dele. Digo lágrimas artificiais não é pingar colírio como os artistas de novelas, não. Eu estou me referindo quando alguém força o choro, com o coração. Bem que é difícil forçar o choro, né? Alguém já disse, né, que até produzir o riso precisa de um certo esforço, né? Contar alguma coisa engraçada, tal. Agora, produzir o choro, aí o esforço é 10 vezes maior. Não é verdade? Mas eu não estou me referindo a essas coisas. E eu não estou me referindo também a choro pelos outros verem. Essas coisas não têm propósito nenhum, irmão. Essas coisas Deus nem conta. Nós estamos falando aqui do choro de João. E não é só de João, eu estou me referindo de João aqui porque nós estamos no contexto de Apocalipse capítulo 5. E a partir desse texto nós vamos girar na palavra de Deus toda para a questão de choro. Mas o principal exemplo para nós aqui não é João, é o próprio Senhor Jesus. Sempre Ele é nosso modelo. E nós vamos ver como é que o Senhor levava a vida cristã, a vida cristã, a vida terrena dele, não é? Como é que o Senhor viveu na terra? O Senhor viveu com olhos secos ou cheio de choro? Então, irmãos, nós precisamos aprender a chorar. Se nós chorarmos realmente pelo propósito eterno de Deus, Deus vai ter caminho nessa terra. Tantos irmãos falam em avivamento, tantos irmãos falam no Senhor, fazendo coisas maravilhosas, mas, irmão, essas coisas, como avivamento, nunca aconteceram na história da igreja sem que houvesse homens e mulheres que se derramavam em choro diante de Deus pela situação lastimável que estava a igreja de Deus na terra. Pela situação de mornidão, pela situação de infertilidade, de que não tinha frutos, né? De esterilidade, pela situação de desprezo pela palavra do Senhor, de situação pela falta de obediência à palavra do Senhor, pela situação de falta de amor, de desejo de servir ao Senhor, pela falta de amor por Cristo e a igreja. Foi esse tipo de situação, quando Deus levantou irmãos e irmãs que choravam para essas coisas, é que Deus respondia, explodindo em avivamentos nessa terra. Sempre o Senhor fez isso porque havia homens e mulheres que oravam com lágrimas, derramando, porque sentiam profundamente no coração o que estava acontecendo. O choro, na verdade, amados irmãos, é uma expressão externa de onde está o seu coração. Quando João chorava, ele mostrava para nós aqui claramente o coração de João estava totalmente no propósito eterno de Deus.
Ele não chorava por si, ele chorava pelo propósito eterno de Deus. E ele não chorava pouco, chorava muito. E nós vemos que quando João chorou, aí o Senhor veio consolá-lo. Todos que chorarem dessa maneira serão consolados. Aí o Senhor fala assim, olha aqui quando versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Amém, não chores. Quando ele diz não chores, o ancião está dizendo assim, não, não pode chorar não, está errado. Não, não é isso. Quando o ancião falou assim, não chore, ele estava querendo dizer assim, olha, não é para chorar não, está errado chorar, João, para com isso. Não, o que ele estava querendo dizer é assim, eu vou te consolar, João, não precisa chorar mais. Há uma resposta para você. Deus levou em consideração até o seu choro, João. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ele venceu! O Senhor, aqueles que choram de maneira correta diante de Deus, o Senhor, nós vamos ver essas coisas. O Senhor conta cada lágrimazinha. Nenhuma delas é desperdiçada. E o Senhor promete algo, que haverá consolo. Há o consolo aqui. Nós devemos realmente, amados irmãos, explodir nosso ser em choros. Onde está essa promessa? Vamos começar agora a circular na palavra de Deus. Mas antes de eu circular, eu preciso dizer algo aqui. É que eu tem tantas coisas que vão passando no meu coração aqui, aí eu vou me atropelando. Então, deixa eu ir com calma aqui. Deixa eu dizer para os irmãos algo. O grande questão de João é que João era a pessoa, foi o servo que Deus usou para transmitir todo o livro do Apocalipse para nós. Não é verdade? Deus enviou um anjo, não é? E esse anjo foi passando para João tudo o que estava acontecendo no Apocalipse. E ora era anjo, ora era o próprio João que estava tendo a visão, tudo isso, né? Mas quem escreveu o livro do Apocalipse foi João. Isso quer dizer, irmãos, que isso é um princípio que precisa estar bem claro no nosso coração, no meu e no seu. Bem claro, amados. Qual é o princípio que precisa estar bem claro? Que se nós somos aqueles que Deus usou, que Deus está usando para levar a sua palavra, e deixar bem claro aqui, Deus usa vários canais ao mesmo tempo. Nunca aceite a mentira que Deus só tem um canal nessa terra por vez. Isso é mentiroso. Isso é orgulho e prepotência espiritual. Em toda a palavra de Deus, sempre Deus usou vários canais ao mesmo tempo. Deus nunca se limitaria a um homem por vez nessa terra. Nem mesmo quando o Senhor se fez em homem em Cristo, o propósito eterno de Deus não era, ao fazer isso, que o Senhor ficasse limitado somente no Senhor Jesus. O Senhor era o início, e a expansão do Senhor é a igreja. O Senhor, ele era o cabeça, mas ele queria produzir o corpo, que somos nós. Deus usa os seus filhos coletivamente. Mas voltando. Vamos voltar. Então, o ponto é que, quando somos usados, e preste bem atenção nisso, amados irmãos. Preste atenção nisso, por favor. Guardem isso, guardem algumas. Talvez vocês não guardem todas as coisas, vamos falar aqui, mas guardem algumas coisas muito importantes. E essa é uma delas. Quando o Senhor ele está nos usando, se nós realmente somos os canais de Deus que ele nos usa, a palavra pelo qual o Senhor está fluindo através de nós deve ser a palavra que impacta primeiro a nós mesmos. Em outras palavras, quando nós somos o canal usado pelo Senhor, a palavra está fluindo por meio de nós para os outros. Mas ela está passando primeiro por nós. Por exemplo, aqui eu estou falando com vocês, né? Nesse momento, exato momento, Deus está me usando para falar com vocês. Assim eu espero pela misericórdia de Deus, né? Assim
Eu peço que Deus tenha misericórdia de mim e use. E Deus, na sua misericórdia, ouse me usar porque eu não mereço. Mas se Deus estiver realmente me usando nesse momento, e assim eu creio pela fé, se Deus estiver realmente me usando, eu estou sendo o canal que está fluindo a palavra para vocês nesse exato momento, somente nesse exato momento. Depois vocês vão, com seus canais, vão fluir a palavra para todos nós aqui, para mim, para os outros. Mas se nesse momento a palavra está sendo fluída através de mim para vocês, essa palavra tem que criar algo em mim primeiro. Se eu sou o canal, eu tenho que ser impactado por ela, ela tem que passar por mim, e ela tem que produzir algo profundo no meu ser. Se ela não produz algo no meu ser, se eu estou só transmitindo conhecimento bíblico para vocês, isso é sinal que essa palavra não está sendo verdadeira realmente na minha vida. Por quê? Porque isso aconteceu com João. João, ele era a pessoa que Deus estava usando para falar o Apocalipse. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, amados irmãos, quando Deus usava João, ele era o canal, isso estava influenciando profundamente o ser dele. Enquanto ele transmitia a palavra, isso estava ferindo o seu coração de certa maneira, positivamente falando. Ele chorava diante da situação, ele olhou a cena e chorava. Ele estava sendo impactado por isso. Ele não estava insensível ao que estava acontecendo. Ele não era só um gravador que falava para os outros. Algo estava passando através dele, estava tratando o ser dele, ferindo o seu ser, derretendo o seu coração. Isso tem que ser com todos os servos de Deus, servos e servas. Se nós simplesmente falarmos a palavra e ela não produzir algo em nós, não esperemos que ela produza algo nos outros. Se eu não sou o primeiro a chorar aqui, como eu posso esperar que vocês chorem? A palavra precisa me incomodar, precisa me impactar, precisa produzir algo naquele que é o canal usado por Deus naquele momento. E assim foi com João. Olha, vamos ver um pouquinho. Quando João viu aquilo, João chorava. Ele não estava só transmitindo insensível tudo aquilo. Ele chorava muito. Como estão entendendo o princípio? E outra coisa, irmãos. Depois que o Senhor revela tudo para João, sabe o que o Senhor faz com João? Vai lá no capítulo 10. Lembre-se, irmãos. Vamos lá para o capítulo 10. Lembre-se que eu falei para os irmãos que Apocalipse ele vai explicando tudo de forma resumida até o capítulo 11. Depois do capítulo 12, ele começa a repetir tudo de novo, mas só detalhando os maiores fatos, mais importantes. Aí ele pega os fatos mais importantes e começa a detalhar de novo. Então, o livro ele não é uma sequência corrida. Ele vai sequência corrida cronológica, um fato levando o outro até o capítulo 11. Do 12, volta tudo de novo, mas só destacando pontos, aspectos mais principais. Aí esse aspecto vai detalhar para nós. Entenderam, irmãos? Mas aí o que acontece? Quando chega no capítulo 11, que é o último capítulo da primeira parte, no capítulo 11 abre um parêntese, tá? Quando está quase terminando tudo que tem que revelar, abre-se um parêntese, tá? E vai falar no capítulo 11 praticamente inteiro sobre as duas testemunhas. Depois termina falando da sétima trombeta no final. Aí termina toda a revelação de Apocalipse de forma resumida, do capítulo 1 até o 11. Aí do 12 vai repetir de novo os principais fatos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Quando está quase terminando toda a revelação, no capítulo 10, olha o que o Senhor fala para João. Quer ver? Vai no capítulo 10, porque praticamente como se estivesse terminando o capítulo 10, tá? Não termina, termina no restinho do capítulo 11, porque a sétima trombeta vai no capítulo 11, vai acompanhando a sua Bíblia aí. A sétima trombeta é a última. Vai do capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19, é a sétima trombeta e termina toda a revelação de Apocalipse de forma resumida. Mas é só um trechinho. Mas como se tivesse realmente terminado praticamente é no capítulo 10. Não terminou, terminou no 11, mas como se fosse quase tudo no capítulo 10. Quando está quase terminando tudo, o Senhor vira para João e faz algo que eu e você talvez não entenderíamos.
Ele no capítulo 10 fala assim no versículo 8. Leia lá, por favor. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, e dizendo: Vai, olha só, vai, tá falando, olha só, eu vou voltar. Vamos com calma. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, com João, dizendo: Para quem? Para João. Não era para mim, para você. Era para João que era o mensageiro, dizendo assim: Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Esse livro que João chorou por ele para que ele fosse aberto, certo? Lá no capítulo 5, João viu o livro fechado. Aí vai abrindo ele, abrindo ele, abrindo ele, abrindo ele. Quando acaba de abrir quase que inteiro, aí o anjo fala assim para ele: João, agora você entendeu tudo que foi aberto? Te mostrei tudo. Agora, João, o que você faz com tudo isso que você entendeu? Aí ele fala assim: Vai, no versículo 10, capítulo 10, versículo 8, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Esse livrinho que ele chorou no capítulo 5. E olha só, ele então me falou: toma-o e devora ele, come ele. Certamente ele será amargo ao teu estômago, vai causar algo de dor em você. Vai fazer o seu. Você gosta de coisa amarga? Eu não gosto. Tem alguns que gostam. Eu não gosto. Eu não gosto de ló. Alguns gostam. Vai ser algo amargo para você no seu estômago. Quando você for digerir, isso vai ser duro para você. Mas na tua boca, doce como mel. Na boca vai ser docinho. Mas quando chegar no seu estômago, isso vai ser profundamente amargo para você. É no estômago que a gente digere, realmente. E o que João fez? A gente diz, fugiu? Não. Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, por que o Senhor manda João comer esse livro que ele chorou por ele? Vai dizendo assim, João, você é o canal. Esse livro, essas palavras, precisam causar algo em você antes de você transmitir ela para as pessoas. Você precisa ser constituído com elas. Você precisa sofrer por elas. Você precisa ser impactado pela mensagem. Você precisa ser ferido por ela. Se você não for impactado por essa mensagem, como você espera que os outros sejam também? Se você não chorar por ela, como você espera que os outros vão chorar, João? Assim tem que ser conosco. Alguns estudiosos falam que o livro de Daniel, o qual nós desfrutamos todinho com os irmãos, o livro de Daniel é o livro de Apocalipse do Velho Testamento. E esses mesmos, eu concordo com isso, né? E, e esses mesmos estudiosos dizem que o livro de Apocalipse, de João aqui, é o livro de Daniel do Novo Testamento. E eu concordo com isso também. Eles são muito similares e eles se complementam. Não só se complementam na revelação dos fatos futuros, das profecias, mas também na mesma experiência dos homens que Deus usou. Quando Deus usa João, esse livro causa um impacto muito forte em João. Quando Deus usou Daniel, é que nós não temos tempo aqui, mas vocês vão ver, quando Daniel foi transmitindo o livro dele, esse livro de Daniel ia causando um impacto profundo, deixando cicatrizes profundas na vida de Daniel. Daniel certamente nunca mais faz o mesmo depois de todas as visões que ele teve. Certamente João também nunca mais foi o mesmo depois de todas as visões que ele teve aqui em Apocalipse. E a lição que nós estamos aprendendo é que aquilo que nós transmitimos de Deus para as pessoas deve primeiro ser algo que causa um impacto em mim e você, ao ponto de nós chorarmos por isso. Então, vamos circular a palavra de Deus. Nós falamos, né? Que
Essa é a primeira lição que eu queria passar para os irmãos, que a palavra deve impactar primeiro quem Deus está usando. Deve ferir primeiro aquele que está falando. Isso começa por mim. E aí, a segunda lição é que quem é nosso modelo de chorar? Não é João. João é um grande modelo para nós, mas o nosso modelo mesmo é o Senhor. Quer ver? Vamos ler lá? Nós vamos circular. E, por favor, acompanhe na Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Perdão, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver como é que era o viver do Senhor nessa terra, enquanto estava nessa terra. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Olha o que fala aqui, ó. Vou ler para vocês. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, o que é carne? Quando ele estava nessa terra, como homem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Com forte clamor e lágrimas. Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, aqui no livro de Hebreus, o autor de Hebreus está nos dizendo que enquanto o Senhor Jesus viveu na terra, no seu viver humano de 30 e tantos anos e meio, ele tinha uma vida de oração e de lágrimas. Quantas vezes o Senhor chorou? Ele nunca levou um viver humano sem choro. E os irmãos e irmãs, nós podemos quase que dizer aqui, eu não vou ser tão ousado assim, mas vou beirar quase em dizer aqui que alguém que se diz cristão e nunca chorou, talvez não se converteu ainda. Talvez não é um verdadeiro cristão. Porque como pode seguir ao Senhor e não ter um viver de lágrimas também? Como pode ser um cristão que segue Cristo e está sendo conformado à imagem de Cristo e não chora pelas coisas de Deus, pelo propósito eterno de Deus, pelas situações, pelos irmãos e pelas irmãs, pela igreja, por ver irmãos e irmãs não buscando a santidade, não querendo ser santos e achando que podem ver o Senhor sem santidade. Irmãos, isso é a maior enganação que eu posso me enganar, você pode se enganar. O livro de Hebreus fala, no capítulo 12, né? Eu não vou ler lá não, mas só fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém. E se vê os irmãos querendo ter uma vida de pecado e nós não choramos por eles, vê os irmãos insubordinados que não respeitam nenhuma autoridade, nós não choramos por eles. Irmãos que não têm prazer na palavra de Deus, nós não choramos por eles. Irmãos que não dão passos de fé para compartilhar as reuniões e servir o Senhor, e nós não choramos por esses irmãos. Irmãos que preferem qualquer coisa do que está na reunião da igreja, nós não choramos por eles. Irmãos que vêm a uma reunião e falta 50, e nós não choramos por eles. Ou por nós mesmos. Nós sabemos, vou dar algum exemplo para os irmãos aqui, não é? Lá em João, capítulo 11, na situação de Lázaro ali e tal, o Senhor chorou. O Senhor chorou duas vezes ali, né? Quer dizer, chorou uma vez e se comoveu em outra. O Senhor se comoveu interiormente, primeira vez ali, foi para a situação de ver os outros, ver as irmãs de Lázaro chorando. É claro que o Senhor ia ressuscitar Lázaro, mas o Senhor ficou tocado por ver aquela situação e isso comoveu o Senhor. Os outros choravam, isso comovia o Senhor. O Senhor sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas vendo os outros chorar, isso comove o coração de Deus, do Senhor.
Porque o Senhor é um homem. Isso mostra que ele tem humanidade. Então, aqueles que não choram, dá dúvida se eles são de fato seres humanos. Se de fato eles não são uma pedra ou uma imagem de Maria, insensível, que não chora nunca. Como aquelas imagens do catolicismo, sem expressão. Você pode pular, cantar, gritar, tudo que quiser, ela não muda nem a face dela, nem um pouquinho. Parece que alguns irmãos são como essas imagens. Não choram nunca por nada e por ninguém, muito menos por si próprios. Mas o Senhor era comovido pela situação. Depois, o Senhor chorou ali pela incredulidade também. A incredulidade provoca choro no Senhor. Nossa incredulidade faz o Senhor chorar também. Nós sabemos, Mateus 23, quando o Senhor olhou para Jerusalém, o Senhor chorou por Jerusalém, pela situação degradada dos judeus. Olha lá, Mateus 23, dando exemplo aos irmãos como o Senhor chorava. Não é? Quer dizer, eu disse Mateus 23, mas não sei se realmente está lá, né? Mas o Senhor chorava, né? Pela situação dos judeus, chorava pela incredulidade deles, chorava por Jerusalém, lamentava. Quantas vezes o Senhor chorou, não é verdade, irmãos? Eu estou só citando alguns de cabeça aqui. Então, o Senhor é o nosso modelo. Mas agora vamos pegar outros exemplos, né? Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar o exemplo, vamos botar lá no Velho Testamento. Vamos para Jó. Jó capítulo 16. Jó 16. Jó 16, versículo 20, fala assim. Olha o que Jó fala aqui. Jó estava numa situação muito difícil. Jó já havia perdido tudo, Jó já havia estado cheio de doença no seu corpo, de pus pelo corpo inteiro, perdido todos os seus filhos, tudo. E ainda tinha os amigos de Jó, amigos entre aspas, né, que estavam acusando Jó. Então, Jó, numa situação dessa, como não chorar, não é? Como não chorar? Pressão por todos os lados. Aí Jó fala assim no versículo 20: Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Sabe o que eu gosto desse versículo, amado irmão? Eu gosto porque Jó nos ensina algo maravilhoso. As nossas lágrimas devem ser, na maior parte do tempo possível, irmãos, diante de Deus. Ele fala assim: os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Amado irmão, amada irmã, esse é o choro verdadeiro. Esse é o choro que o Senhor conta. Quando nós estamos chorando em oração, por que não orar e chorar? Há tantos irmãos e irmãs que oram e choram. Esses serão abençoados demais. Por que não chorar? Não é? Ah, hoje mesmo, deixa eu contar para vocês uma experiência, né? Hoje mesmo, mais cedo, fui levar meu filho para cortar o cabelo, né? E eu corto cabelo sempre com um irmão, que ele é um excelente cabeleireiro, inclusive, e ele é um irmão em Cristo, né? E aí chego lá, ele é um irmão muito precioso, é um irmão muito sedento pela palavra de Deus, que ama ter comunhão, realmente é um verdadeiro servo de Deus. E aí eu chego lá, a gente corta o cabelo, ele corta o cabelo do meu filho em 20 minutos, depois a gente gasta mais 2 horas em comunhão, eu e ele. É 20 minutos de corte, 2 horas de comunhão. E aí, eu estava lá com ele hoje, começamos a ter comunhão, né? Aí eu comecei a falar, ele pediu para eu compartilhar com ele uma palavra sobre o tanto de Bethesda ali, nós começamos a compartilhar sobre isso. E enquanto eu falava a palavra de Deus para ele, eu olhei nos olhos dele, ele começou a se encher de lágrimas.
E aí ele falou para mim assim, puxa, irmão Gustavo, eu tô chorando aqui. Eu falei, eu tô vendo, irmão, chore mesmo. Chore mesmo. Na verdade, no fundo, deveria eu que devia estar chorando diante dele. É que o meu coração ainda é muito duro. Eu ainda tenho um coração de pedra que precisa ser trabalhado pelo Senhor, o coração do Gustavo, que o Senhor mude o meu coração. Mas eu que estar chorando diante dele ali. Ele estava chorando, sabe por quê? Aí ele me falou, por quê? Eu tô chorando, irmão, porque eu tô lembrando de um irmão em Cristo. Aí ele me falou, tô chorando pro irmão, tô lembrando de um irmão em Cristo que ele era tão abençoado, um grande amigo meu, ele me falando, né? Que era tão abençoado, que amava o Senhor, agora está se afastando do Senhor. Ele está buscando a Deus, mas ele fala que ele não tem tanto tempo mais como ele tinha antes para as coisas de Deus. Eu estou chorando aqui, lembrando dele. E ele chorou de fato. Esse é o choro que Deus precisa. Esse é o choro de João, que chora pelos irmãos. Esse é o choro que o Senhor contabiliza. Esse é o choro diante de Deus. Mas aqui o choro de Jó é um pouco diferente, né? O choro de Jó é o choro de ser injustiçado, de ser injustiçado. Jó estava sendo tratado por Deus por causa do propósito de Deus na vida dele. O Senhor queria produzir algo em Jó maravilhoso. Jó estava sendo tratado que Deus queria estipar dele o orgulho no seu interior. Então, ao fazer isso, Deus permitiu que tudo passasse na situação externa de Jó. E Jó chorava diante de Deus, irmãos, e tenho certeza, nós sabemos pelo livro, né, que Deus ouviu cada oração, cada choro, contou cada gota que caiu dos olhos de Jó. Nenhuma gota nesse dia que Jó chorou diante de Deus caiu por terra e secou-se no chão. Não. Cada gota o Senhor guardou para si. E a Bíblia nos mostra no final do livro de Jó como Deus transformou a vida dele. Olha, vamos pegar outro exemplo de homem de Deus, né? Grande homem de Deus do Velho Testamento, Davi. Davi chorou tantas vezes, irmãos. Vamos para o Salmo, capítulo Salmo 6. Vamos lá. Próximo livro aí, né? Passa Jó, vai para o livro de Salmos. Salmo, capítulo 6, versículo 6. Olha que Davi fala aqui, né? Davi aqui estava sofrendo também, estava sendo perseguido, né? Por Saul, os inimigos, né? Aí ele fala no versículo 6. Ele fala assim: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar, encher de água, nadar, natação, nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Todas as noites Davi derramava em lágrimas do Senhor, enchia a cama dele de água. A cama era inundada, flutuava a cama dele, flutuava na cama de tanto choro. Claro que a figura, é uma figura de linguagem, né? É claro que não acontecia isso fisicamente, mas ele chorava. Toda noite ele chorava. Isso que ele quer dizer, se derramava em lágrimas diante de Deus. Davi era alguém que viveu a sua vida seguindo o Senhor debaixo de choros. O Senhor faz muitas vezes nossa lágrima, irmãos, o nosso alimento. Sabia disso? Para nossa alma. Vamos para o Salmo 42. Salmo 42, versículo 3. Olha que aqui já é um salmo dos filhos de Corá. Os filhos de Corá aqui, eles estavam chorando porque, não sei se vocês se recordam, né? Quando Nabucodonosor veio, tomou a Babilônia, destruiu tudo, e a nação de Israel desapareceu como nação dessa terra. Foi levado exilado, a maioria para a Babilônia, alguns para o Egito, como Jeremias, né? Mas a maioria foi para a Babilônia. E as pessoas vinham, os babilônicos vinham para o povo de Deus, para os filhos de Corá, e falavam assim: cadê o Deus de vocês? Cadê a cidade de vocês? Vocês tanto falam da cidade santa, o templo, a nação, nada disso existe. Virou pó. A cidade de vocês virou pó, Jerusalém virou pó, Nabucodonosor destruiu, o templo virou pó, a nação de vocês não existe mais. Cadê? Né? Aí qual é o resultado dos filhos os filhos de Corá? É o Salmo 42, versículo 3. Ele fala assim: a minha alma. Olha o versículo 1, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas. Isso a gente gosta muito desse é até um hino, né? Nós cantamos, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim é meu interior, né?
por ti, ó Senhor, alguma coisa assim, né? Então fala, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o que, que a alma precisa? A alma suspirava. Ele está dizendo assim, ele está comparando aqui a alma deles com a corça, que é um viadinho. Então a corça, que é uma espécie de veado do campo, a corça, que é um viadinho, ela procura, fica suspirando pelas águas. Ela fica sofrendo até encontrar as águas. Imagina alguém, uma corça com sede, né? Aí está comparando que esse sofrimento das costas pelas águas é o sofrimento que eles sentiam na alma por Deus. Eles sentiam, eles estavam se saciados, como já assim, Senhor, estou com sede de ti. Senhor, eu estou com sede. A corça tem sede de água. Ela fica procurando onde está a água, tem sede. Ela suspira para até quando encontrar água, ela fala: Ah, encontrei a água, que delícia, estou saciada. Aí está dizendo assim: A minha alma está sentindo sede, Senhor. Aí o Senhor vem então dar comida, já que a alma está sentindo sede, o Senhor vem dar comida para a alma e vem dar água para a alma. Como é que ele faz isso? Versículo 2: A minha alma tem sede de Deus, tá vendo? Do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aí é que ele fala, versículo 3: As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus onde está? Aí o que os Espíritos 4 estão dizendo? Estão dizendo assim: quando a minha alma tem sede de Deus, muitas vezes quem me alimenta, que mata a minha sede, são as minhas lágrimas. Irmãos, muitas vezes Deus, o Senhor faz com que as nossas lágrimas sejam os alimentos da nossa alma. Seja a água que mata a sede da nossa alma. Lembre-se, os filhos de Corá que não estavam chorando por si. Eles estavam chorando pela situação degradada do povo de Deus. Eles falavam assim: cadê o seu Deus? Enquanto me diziam continuamente: onde o teu Deus onde está? Ó, o versículo 4. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, o templo. Lembra que quando eles tinham o templo? Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Mas agora não tem mais. Foi destruído tudo. E o que restou para os filhos de Corá? Restou as lágrimas de choro pelo propósito eterno de Deus. Senhor, restaura a tua casa. Restaura o teu templo, Senhor. Restaura o teu povo. Eles choravam pelos pecados deles, que levou a essa consequência de Deus permitir que tudo fosse destruído. E também chorar para que Deus restaurasse. Aqui estão a lágrima, são alimento. Olha o Salmo 80, versículo 5. Olha o que o Senhor fala aqui. Aqui é um salmo de Asaf, né? Olha o que ele fala. Dá-lhes de comer o pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Muitas vezes, as lágrimas é aquilo que vai alimentar o nosso ser e vai matar a nossa sede da nossa alma. Quantas vezes nós fomos salvos pelas lágrimas? Não são as lágrimas em si, é o que elas representam, que é o nosso arrependimento. É, tem um testemunho que o Watchman conta. Esse testemunho quem conta é o irmão Watchman. Aí o Watchman conta esse testemunho que havia um casal cristão que eles eram muito fiéis ao Senhor. Muito fiéis. Serviam o Senhor com fidelidade, com amor. Serviam o Senhor com afinco. Serviam o Senhor com zelo. E eles tinham um filhinho. De repente, o Senhor leva o filhinho deles. Aí o que acontece? O casal cristão se rebela contra Deus. E eles falam assim: puxa, o que adiantou nós servirmos o Senhor tão fielmente, sermos tão zelosos, se o Senhor faz isso e leva o nosso filho? Aí eles se afastam do Senhor. Isso é um testemunho que aconteceu, contado pelo irmão Watchman. E aí passou-se vários anos, 8, 10 anos depois,
Aí, um belo dia, o irmão, né, o marido, estava no deserto, passeando no deserto, e ele viu um pastor de ovelhas guiando as ovelhas pelo deserto. E aí havia um riachinho, né, é, no meio do deserto, né? E o pastor está tentando atravessar as ovelhas pelo riacho. Em deserto não tem ponte, né? E o marido está vivenciando, estava vendo isso. Ele parou e começou a ver a cena. E aí o pastor tentou de tudo fazer as ovelhas atravessarem aquele riachinho. E elas não atravessavam. Era um riacho muito fácil de atravessar para os seres humanos, né? Mas para as ovelhas, elas têm medo de tudo. São animais medrosos, né? Então, ele tentou, tentou, tentou e as ovelhas não cruzavam. Aí o que ele fez? O pastor viu que uma das ovelhas mais experientes do rebanho tinha acabado de dar à luz recentemente, tinha um cordeirinho. Aí o que ele teve a ideia, o pastor? Ele foi lá, tomou o cordeirinho da mão da ovelha experiente e atravessou o cordeirinho nos seus braços, o, 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 o riachinho, né? Na verdade, o riacho, assim, tava. Não é que não tinha nada, não tinha uma ponte, tinha uma tabuazinha no riacho, né? Uma tábua muito curtinha. Então, os seres humanos conseguem atravessar. Era uma tábua, jogou uma tábua para elas passarem. Essa tábuazinha os seres humanos passam, mas as ovelhas têm medo, porque parece é difícil, né? O ser humano passa com duas patas, elas passam com quatro patas, né? Então, ele viu que as ovelhas não queriam ouvir, aí ele foi lá, pegou um dos ovelhas mais experientes, que tinha acabado de dar a luz, pegou o cordeirinho na mão e tomou da mãe a ovelha e cruzou em cima da tábua. Quando ele fez isso, a ovelha mãe madura, por amor intenso ao seu filhotinho, é, co- correu atrás do pastor e atravessou a tábua também seguindo o pastor. Ao fazer isso, todas as ovelhas seguiram a primeira ovelha e atravessaram todas pela tabuazinha para o outro lado. Quando o marido viu isso, ele caiu em choro e ele pegou e disse assim: Chega, chega, desse dia em diante eu me arrependo diante do Senhor. Porque hoje, aí ele viu, né? Porque agora eu vejo que o Senhor Jesus tomou o meu filho das minhas mãos para que eu atravessasse para o outro lado, para que eu tivesse uma experiência mais intensa com Deus. Ele viu que eu estava resistindo em seguir o Senhor. Por mais que eu quisesse, por mais que eu era fiel a ele, eu e minha esposa, nós não queríamos pagar o preço de ir mais na frente. Então o Senhor, por amor, tomou o nosso filho nos seus braços e atravessou para o outro lado, na nossa frente. E se uma ovelha, que é um animal, consegue seguir um pastor humano e atravessar, por que eu não consigo seguir meu Senhor? Desse dia em diante, ele se arrependeu, ele e a sua esposa, e passaram a seguir o Senhor novamente, fielmente. Veja o poder que uma lágrima tem. Quer ver o poder? Vamos no Salmo 39, versículo 12. Salmo 39, versículo 12. Quando castiga, daqui está Salmo 39, versículo 12, o Salmo de Davi. Olha o que Davi fala. Quando castigas o homem com repreensões, está falando para Deus, né? Por causa da iniquidade, destróis nele como traço o que tem de precioso. Com efeito, eu estou lendo o versículo 11, tá? Comecei pelo 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traço que tem precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Todo homem é você. Aí continua. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças, fique calado à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteira à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. É como se Davi estivesse falando assim: Senhor, eu sou forasteiro nessa terra. Na tua presença sou um forasteiro, Senhor. Todos meus pais foram. Ou seja, Senhor, meu tempo nessa terra é curto. Logo eu vou morrer. Por isso, Senhor, ouve a minha oração enquanto eu estou nessa terra, antes que eu morra. Senhor, ouve a minha oração e não te fique mudo diante das minhas lágrimas.
Ah, irmão, se nós descobrirmos o poder com as lágrimas que tem diante de Deus. Porque diante de Deus, irmão, você não consegue, eu não consigo enganar a Deus com lágrimas falsas. Diante de Deus, quando nós oramos com lágrimas, irmãos, nenhuma será esquecida por Ele. Você quer ver um exemplo? Segunda Reis, capítulo 20. Eu até arrepio, irmão, quando eu falo essas coisas. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 5. Isso aqui é a história do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias, que ele pegou uma doença mortal e ele ia morrer? Não é? Aí ele chorou diante de Deus, aí Deus lembrou, ouviu e deu mais vários anos de vida. Olha o que fala aqui, olha no versículo 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Volta e diz a Ezequias, que é o profeta Isaías, né? Olha só, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Isaías era o profeta, mas Isaías, vou te falar, aí ele falou o seguinte, ó, volta, versículo 5, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, príncipe é o rei, né, do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, quão preciosas são essas palavras, que o Senhor possa gravá-las no meu e no seu coração. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Nenhuma lágrima nossa passa despercebido diante do Senhor. Ele vê cada uma delas. Enquanto o mundo inteiro não está sabendo o que está acontecendo nesse quarto, entre eu e Deus, Ele sabe as minhas lágrimas derramadas, uma após a outra. Sexta-feira agora, hoje é sábado. Aliás, quinta-feira agora, hoje é sábado. 2 dias atrás tivemos com a irmã visitando uma irmã, eu e a Renata. E essa irmã abriu o coração em lágrimas conosco na casa dela. Sozinha. Vive sozinha. E essa irmã nos contou uma experiência tão doce. E ela falou e contou com lágrimas nos olhos. Que ela passou por uma situação há muitos anos da vida dela no passado, né? Que ela está morando em Palmas, ela não sabia o que fazia. E a situação realmente ela nos abriu, é claro que não vou abrir para os irmãos aqui, era desesperadora. Com filhos novos, o marido simplesmente traiu ela. E ela com filhos novos, o marido ameaçando ela até de matá-la. E ela contou para nós que ela passou a noite em claro chorando diante do Senhor. E ela precisava vender a casa onde ela estava, porque é tudo que ela tinha. Mas como é que ela conseguia? Ela precisava ir embora logo daquele lugar. A vida dela estava em risco, mas ela precisava vender aquela casa. O marido já tinha deixado a casa, né? E ela com filhos novos, e ela orou diante do Senhor, ela contou a experiência para nós, foi tocante. Ela passou a noite em claro orando e chorando, enchendo como Davi, a sua cama de lágrimas. E aí ela, lá para as 4, 5 da manhã, caiu em sono, já exausta de tanto chorar diante do Senhor. E ela chorava mesmo, Senhor, responde. E aí quando foi assim umas 4 horas depois, lá para 7 da manhã, e ela dormindo ali, alguém bate na porta do nada. Outro dia. Aí quando ela abre o olho, e ela contando, o rosto todo inchado, tanto chorar, quando ela abre a porta, uma mulher que ela nunca viu na vida fala assim: Olha, eu vim aqui porque eu senti. E ela não tinha, a irmã não tinha colocado nenhum anúncio a casa ia vender, nada, não tinha feito nada, não tinha botado a luz nem falado para ninguém. Aí a pessoa bate e fala assim para a porta assim, uma mulher que ela nunca viu na vida, né? Falou assim: Olha, eu vim aqui porque eu senti de vez que você não queria vender a sua casa sua. Você quer vender a sua casa? E aí ela falou assim, a mulher falou assim: Eu não tenho tanto dinheiro para te dar.
Mas eu posso te dar uma parte, tudo, tudo. E ela falou assim, não, eu quero vender para você sim. O osso inchado. Ela tinha orado a noite inteira pedindo, chorando, Senhor, vende essa casa. E ela contou para nós, foi 7 horas da manhã. Quando foi às 3 da tarde, ela já estava com o caminhão, no mesmo dia, o caminhão todinho cheio, cheio da mudança, e ela com tudo na mudança e vindo para Araguaína. No dia seguinte. Irmãos, o Senhor vê cada uma das nossas orações. O profeta falou assim: fala para Isaías, ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Eu me comovo com as tuas lágrimas. Se Deus comove com nossas lágrimas, por que nós não vamos comover com as lágrimas das pessoas? Olha, olha como Deus conta nossas lágrimas, quer ver? Vai no Salmo 56, no versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Olha que Davi fala, ó. Davi chora muito, mas Davi também conta do amor consolador do Senhor. Aí ele fala assim, no capítulo 56, versículo 8 de Salmo, ele fala assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Ou seja, enquanto Davi estava correndo dos seus inimigos que perseguiam ele, Deus estava contando. Davi não sabia quantos passos ele deu fugindo, mas o Senhor estava contando cada passo que ele deu enquanto ele fugia dos seus perseguidores. Aí ele continua: não só contaste meus passos, mas ele continua: recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Irmãos, olha que versículo, irmão e irmã. O Senhor contava os passos de Davi enquanto ele fugia dos inimigos. Enquanto Davi fugia chorando, o Senhor recolhia cada lágrima dele no odre, no vaso do Senhor. E não só recolhia, o Senhor também contabilizava no seu livro cada lágrima. Cada lágrima está escrita no livro do Senhor. Ele tem a contagem exata de quantas lágrimas o derramamos por ele. Não estão elas escritas no teu livro? Agora vocês entendem tanto que é tão profundo o fato de João ter chorado muito pelo propósito eterno de Deus? Quanto isso é um exemplo para nós, irmãos? Você quer ver outro exemplo de homem de Deus? Esdras. Leia lá. Esdras. Sempre quando os homens de Deus choraram pelo propósito eterno de Deus, Deus mudou tudo. Esdras está antes de Jó. Esdras capítulo 10. É o último livro, o último capítulo do livro de Esdras, né? Tem Esdras, Neemias, certo? Neemias, e depois Esther, e depois Jó, né? Então, vamos lá, Esdras, capítulo 10, versículo 1, fala assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Sabe por que eles estavam chorando? Com grande choro? Porque Esdras viu que o povo de Deus estava se misturando com outros povos. Homens do povo de Deus casando com mulheres de outras nações. Mulheres do povo de Deus casando com homens de outras nações. Isso provocou um choro profundo em Esdras e no povo. Olha o versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Irmão e irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós choramos quando vemos jovens namorando incrédulos? Nós choramos quando vemos irmãos e irmãs se relacionando com incrédulos?
Quantas vezes nós vemos irmãs do nosso meio se relacionando com incrédulos? Irmãs solteiras por necessidades não conseguem confiar no Senhor e se envolvem com incrédulos. E o fim é sempre o mesmo, trágico. E nós avisamos inúmeras milhões de vezes, mas não ouvem. Que nos resta então é chorar por elas e chorar muito. Eu vi acontecer isso tantas vezes na vida da igreja que eu perdi as contas. Irmãs preciosas casaram com incrédulos e nunca mais voltaram a se reunir com o Senhor e com os irmãos. Nunca mais! Pelo menos até agora. E encontrava essas irmãs nos lugares, e as irmãs estavam em total decadência, davam vontade de chorar. Resultado era divórcio, dor, perda, machucado, e nós choramos por elas, por eles. Há um outro tipo de choro também, o choro da incredulidade. Quer ver? Marcos capítulo 9. Você vê os jovens sendo levados pelo mundo. Mas eu tenho certeza, irmão, se nós chorarmos de verdade, o Senhor vai ouvir nossas orações aí. Marcos 9, versículo 24. Fala assim. Aqui, pensa, se coloca a situação aqui. Só não entende o que esse pai passou quem não tem filho. Eu tenho um filho. E eu pude sentir o que esse pai passou aqui em Marcos 9. Isso é um choro pela incredulidade. Olha só. Marcos 9, versículo 24. Aqui conta a história de um jovem possesso. O jovem era possesso. E o jovem sofria, o pai sofria com ele. Esse jovem, né, lançava o filho. Olha o que aconteceu com o filho, olha lá. Olha no versículo 17. Mestre, e um deles, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, ri-lhe os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Imagina se fosse o seu filho, irmão. Aí o Senhor falou assim, versículo 19. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, incredulidade. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? A incredulidade faz o Senhor sofrer. Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo nele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, antes de o senhor expulsar o demônio, o senhor podia expulsar o demônio de cara, mas antes de expulsar o demônio, o senhor pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Ele já era um jovem. Ele já era um jovem. Agora imagina, desde a infância, quanto esse pai sofreu. E esse filho sofreu. 22. E muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o matar. Imagina a situação, ver seu filho ser lançado no fogo, na água, tentando suicídio. Só que não era por ele mesmo, era pelo espírito do demônio que estava nele, né? Aí, mas ele continua, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão. O Senhor era um ser humano, ele tinha compaixão. Ao que respondeu Jesus, se pode, se podes, é claro que eu posso. Aqui não é se podes, é se podes, é claro que eu posso. Tudo é possível ao que crê.
E imediatamente o pai do menino, presta atenção agora, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas nos olhos, com lágrimas. Eu creio, com lágrimas. O Senhor não viu só a fé dele, o Senhor também viu as lágrimas correndo nos olhos dele. Ajuda-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Ele chorava pela incredulidade dele, ele chorava pelo filho, ele chorava pela incredulidade dele, ele chorava. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai destes jovens e nunca, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você consegue ver como o Senhor tem compaixão? Como ele vê as nossas orações? Esse pedido desse pai, porque como ele estava de frente ao Senhor Jesus ali, pessoalmente, era um pedido. Mas a nossa experiência hoje, como o Senhor está em, em carne, o Senhor está no terceiro céu, e como o Espírito ele está em nós, nós pedimos para o Senhor em oração. Aqui era presente, então era só falar. Conosco é orar. Então, quando nós oramos ao Senhor Jesus com lágrimas nos nossos olhos, o Senhor fala assim: eu posso, eu tenho compaixão, tudo é possível que crer, eu vou curar. Quantas mães já tiveram seus filhos desviados que voltaram aos caminhos do Senhor porque essas foram mães que choraram, choravam, choravam. Conta-se o testemunho que Hudson Taylor, ou em português Hudson Taylor, foi o irmão que Deus usou para evangelizar o interior da China. Um grande servo de Deus que viveu no século XIX, 1800 e pouco. Hudson Taylor, ele só foi a crer no Senhor na sua adolescência, na sua adolescência, na sua juventude, na verdade. E a mãe de Hudson Taylor diz, quando você abre a biografia dele, que a mãe de Hudson Taylor chorava por ele noite e dia para a conversão dele. E ele no mundão. Aí um dia um pregador virou para a mãe do Hudson Taylor e falou assim: minha irmã, calma, porque o Senhor nunca vai deixar de ouvir as orações e as lágrimas de uma mãe que chora pelo seu filho. E o resultado é que um dia, enquanto ela chorava e ela orava pelo seu filho, naquele exato momento, o Hudson Taylor estava em outra cidade. Naquele exato momento, ele aceitou, ele foi tocado por Deus, sem motivo nenhum, assim, aparente. Ele ajoelhou no seu quarto, o Hudson Taylor, em outra cidade, e sozinho, e chorou e aceitou o Senhor. E quando ele voltou para casa e contou para a mãe que ele havia sido salvo, claro que a mãe explodiu de alegria, ele contou quando foi que aconteceu, o dia e a hora. E naquele exato momento, o dia e a hora que ele se ajoelhou e orou, ela estava de joelhos chorando pelo seu filho. Quais são as lágrimas? Olha, vamos pegar um outro servo de Deus. Eu estou quase terminando, tá, irmão? Eu sei que eu tenho só poucos minutos e eu vou terminar. Mas olha, quer dizer, eu vou levar os versículos ainda, mas eu tenho ainda uns 7 minutinhos, então vamos lá. Daniel, olha outro servo de Deus, Daniel. Olha o João do Velho Testamento, que é Daniel. Olha o que é chorar amargamente pelo propósito de Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 2. Olha lá. Olha como é que Daniel era profundamente chorava. Olha, capítulo 10 de Daniel, versículo 1. Vamos ler no versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência daquela visão. Quando aquela palavra, Daniel viu aquilo, a visão que ele teve, é o que eu digo para os irmãos: a visão primeiro tem que machucar, ferir, causar algo em quem é o canal. Aí o que aconteceu? Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei, chorei durante 3 semanas. Chorei 3 semanas pela visão que ele viu. Irmãos e irmãs, olha como profundo é o choro diante de Deus. Ó, versículo 3: Manjar desejava, não comi.
Nem carne nem vinho entraram na minha boca, eu nem conseguia comer. Esse era o jejum verdadeiro. Nem me ungi com óleo algum, passou perfume no corpo, né? Até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Aí ele viu a visão do Cristo glorificado, a mesma visão que João viu lá no capítulo 1 de Apocalipse. Olha outro exemplo no servo de Deus do Velho Testamento. Jeremias. Jeremias é considerado, né? Até o Natal gosta de falar isso. Jeremias é considerado o profeta chorão. Por quê? Porque ele era muito sensível ao que Deus falava com ele. Ele sofria pelo povo. Quer ver? Vamos ver lá. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 1. Olha o que ele fala. Prover a Deus a minha cabeça. Prover a Deus a minha cabeça e tornar-se em águas, como fosse uma grande caixa d'água. Cabeça de Jeremias. E os meus olhos em fonte de lágrimas, fossem as torneiras que abrissem a caixa d'água. Jesus está falando assim: olha, que eu queria que minha cabeça fosse uma fonte de água, uma caixa d'água, e meus olhos fossem a torneira que choram e choram. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo, que é o povo de Israel. Olha, esse é o capítulo 9. Olha como ele vai chorando. Olha no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 18. Olha lá. Vai para o capítulo 13. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da cabeça a coroa da vossa glória, a glória do povo de Israel, né? As cidades dos túneis estão fechadas. Aliás, é o versículo 17, perdão, mano, 17. Falando errado. Versículo 17. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Jeremias falou assim: olha, se vocês não me ouvirem, eu vou chorar por causa do orgulho de vocês, povo de Israel. E chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. E dize o rei e a rainha mãe: humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Israel perdeu toda a glória. Ele falou, Jeremias falou assim: eu vou me desfazer em lágrimas por causa do rebanho do Senhor, está perdido. Isso é chorar amargamente muito pelo propósito eterno de Deus, como João chorou. Olha o versículo, olha o capítulo 14, versículo 17. Só mais esse exemplo, irmãos. Exemplo de Jeremias. 14, 17. Fala assim: portanto, Jeremias 14, versículo 17. Portanto, lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Ele chorava pelos filhos de Israel. Olha a resposta. Quer ver a resposta? Jeremias 31, versículo 16. Quem chora assim, Deus conta cada lágrima, não é? Aí Deus responde. Olha o que Deus respondeu para ele, Jeremias 31, versículo 16. Olha como é que Deus responde para Jeremias, portanto chorar. Assim diz o Senhor, estou lendo Jeremias capítulo 31, versículo 16, acompanha aí. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque é a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Ou seja, pode parar de chorar, Jeremias, eu vou ouvir tua voz, eu ouvi tua voz. O povo de Israel vai sair do cativeiro. Irmãos, é o que eu digo para os irmãos. Quando nós choramos pelo propósito eterno de Deus, isso muda, faz um reavamento e faz o Senhor mexer a sua mão nessa terra. Aí, assim que ele muda a esfera nessa terra, do povo, quando choramos pelos irmãos, pela igreja, Deus muda. Agora vamos ver, vamos para o Novo Testamento, irmãos. Eu queria mostrar alguns pontos rápidos do Novo Testamento para os irmãos, tá? Olha exemplos de choros, de umas lágrimas corretas, né? Como de Jeremias no Novo Testamento. Vamos ver lá? Vamos ver Paulo primeiro. Olha como é que era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chorava? E muito, quer ver? Atos capítulo 20. Atos 20.
Leia lá, Atos, capítulo 20, quando Paulo chamou os presbíteros de Éfeso em Mileto, porque é a última vez que ele ia vê-los, né? Aí, Atos 20, ele fala assim, no versículo. é, eu vou ler para os irmãos, né? Ele chama, versículo 17, fala assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis, Paulo falou para ele, como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Lágrimas. Lágrimas. Ó Senhor Jesus. Quer ver? Aí ele fala assim, no versículo 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí, portanto, olha que Paulo fala, portanto, vigiai, lembrando-vos, ele é o exemplo, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo ia admoestar alguém, ele chorava pela pessoa. Quando ele repreendeu o irmão, ele repreendia chorando por ela. Ele sofria por ela. Olha, quer ver outro exemplo? 2 Coríntios, capítulo 3. Olha que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, não, capítulo 2, perdão. Versículo 4. Paulo, no 2 Coríntios, ele tá escrevendo a segunda carta dele para Coríntios. A primeira carta ele havia escrito já, uma carta dura, né? Que quando ele foi informado pela classe de Clói, que havia tantos erros lá na igreja em Corinto, aí ele escreve aquela carta dura para os irmãos. E aí, quando ele viu que ele foi tão duro com os irmãos, ele escreve a segunda carta falando assim: olha o que ele fala aqui, ó. Olha o versículo, capítulo 2, versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Eu imagino Paulo escrevendo ali a carta e molhando aquele papel, aquele pergaminho com as lágrimas dos olhos dele. Não para que ficassem entristecidos, mas que conhecesse o amor que vos consagra em grande medida. Você e eu amaríamos uma igreja como Corinto? Eles choravam com muitas lágrimas por aquela igreja. Quer ver outro exemplo de homem de Deus no Novo Testamento? Olha para vocês. 2 Timóteo. Olha Timóteo, como é que Timóteo era. 2 Timóteo, capítulo 1. Fala assim, no versículo 3 e 4. 2 Timóteo, não é 1 Timóteo, não. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo fala assim: dou graças a Deus. Versículo 3. A quem desde o meu ter passado sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti. Está falando para Timóteo, né? Nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas.
das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Quando Paulo lembrava que Timóteo chorava na presença de Paulo, Paulo ficava tocado. Se Paulo, que é um pecador, um homem, lembrava das lágrimas de Timóteo, imagina Deus então. E Paulo escrevia a segunda carta para Timóteo, lembrando quando ele estava presente com Timóteo, quando Timóteo chorava, quando Paulo compartilhava a palavra de Deus com ele. Quando ele chorava. Irmãos, a gente compartilha a palavra de Deus, muitos irmãos nem lembram o que nós falamos. Quanto mais chorar. Esquece o que nós falamos. Esquece o que a Bíblia fala. Mas há alguns que são tocados pelo Senhor, que quando você compartilha, ele chora na tua presença. Outra coisa, irmãos, se nós queremos ter sucesso na pregação do Evangelho, é o que eu falo, nós precisamos chorar pelos pecadores. Quer ver? Vamos ler só mais esse aqui, Salmo. Vamos ler só mais algum desses versículos rapidinho, estou terminando, irmão. Não dá mais 5 minutos. Salmo 126. Olha lá. Salmo 126, versículos 5 e 6. Fala assim. Salmo 126, versículo 5 fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que sai andando e chorando enquanto semeia, que sai andando e chorando enquanto semeia, enquanto bota semente, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ou seja, que a Bíblia está dizendo aqui que quando alguém ia sair para semear, ele abria a terra, botava uma sementinha na terra e fechava. Depois que você bota a semente na terra e fecha, o que que agora precisa daquela semente para ela crescer e germinar? De água, não é? Aí o agricultor vem e joga água. Só que esses aqui que estavam aguando, eles não estavam aguando a semente com a água, não. Eles estavam aguando com as lágrimas dos olhos. Abria um buraco, botava a sementinha, fechava e chorava em cima. E aquele choro em cima, Deus fazia aquilo brotar e produzia uma grande feixe de júbilo depois. Isso aqui, é claro que o salmista não está falando de uma plantação física, está falando da pregação da palavra de Deus, aplicando para o Novo Testamento. Se nós pregarmos a palavra do Senhor para as pessoas, irmãos, quando nós estamos pregando para as pessoas, nós pregarmos com lágrimas nos olhos, verdadeiros. Essa semente do evangelho que nós plantamos nas pessoas é que vai produzir fruto. E o Senhor vai nos fazer ainda ter júbilo com os peixes. Se nós realmente somos verdadeiros em chorar quando falamos a palavra para as pessoas, isso mostra que nós sentimos por elas. Nós realmente temos sentimento. Nós amamos elas. Isso não tem como não quebrar um coração duro, uma terra dura. Isso faz a terra amolecer do coração das pessoas ao ponto da semente germinar. Olha o Salmo 30. Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Deus, né? A ira de Deus não passa. A ira de Deus não vai durar para sempre. O choro não vai ser eterno, irmãos. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Os que choram, logo vai acabar o choro e vai vir o consolo. Qual é a promessa que nos dá isso? Né? Nós já temos vários exemplos aqui, mas qual é a promessa? É o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5. Faço questão de vocês lerem esse versículo comigo. Mateus 5, no Sermão do Monte. O Senhor falou assim, Mateus 5, versículo 4. Por favor, irmãos, leiam. Mateus 5, 4. O Senhor falou assim, bem-aventurados, abençoadíssimos, quer dizer a palavra bem-aventurado. Muito aventurados, muito felizes os que choram. Por quê? Porque serão consolados.
Abençoadíssimo, quem está falando é o Senhor Jesus. Abençoadíssimos são os que choram. Choram pelo propósito de Deus, choram pela igreja, choram pela situação dos irmãos, choram pelo que está acontecendo. E esse, o Senhor deu uma promessa que não pode falhar: vai ser consolado. Foi o que aconteceu com João. João chorava muito. Agora podemos voltar para Apocalipse capítulo 5. João versículo 4, Apocalipse 5, 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí, todavia, um dos anciãos me disse: ó consolo, não chores! Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu! João chorou, o consolo vem logo em seguida. Não chore, João. Tem esperança? O Senhor Jesus venceu! Não precisa chorar toda hora, irmão Gustavo, pelos irmãos. O Senhor venceu, ele vai conquistá-los. Está chorando pelos jovens, o Senhor vai vencer, vai conquistá-los. Está chorando pelas irmãs, o Senhor venceu, vai conquistá-los. Está chorando pelos insubordinados, o Senhor venceu, vai conquistá-los. Está chorando para aqueles que não têm nenhum desejo pela palavra de Deus no meio dos irmãos, o Senhor vai conquistá-los. Está chorando pelos seus filhos incrédulos, o Senhor vai conquistá-los. Está chorando pela sua esposa incrédula, o Senhor vai conquistá-lo. Está chorando por um companheiro, o Senhor vai conquistar para uma companheira, o Senhor vai conquistá-lo. O Senhor venceu. A consolo! Por fim, última coisa, irmãos. Apocalipse capítulo 7 fala assim. É o último versículo aí com os irmãos. Aliás, o penúltimo. Apocalipse capítulo 7. Olha lá, irmão, por favor. Capítulo 7, versículo 14. Aqui, o Senhor fala assim no versículo 13, né? O João viu uma multidão de gente que seguiu o Cordeiro, né? Quer ver? Olha o versículo 9. Vamos do 9 diante. É melhor ver dos 9. Capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, daquele Cordeiro que ele começou a ver lá no capítulo 5. Vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Palmas nas mãos é sinal de vitória. Clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Está falando várias vezes para os irmãos, né? Adorem a Deus, não exalte homens. Continua dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças. Agradeça a honra, o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são? Perguntou para João. E de onde eles vieram? De onde vieram? Quem são eles? De onde estão vindo? A resposta qual foi? E respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Grande tribulação aqui não é a grande tribulação que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio, não. A grande tribulação que está se referindo aqui é a dificuldade da vida do dia a dia. Essa grande tribulação aqui não é a mesma grande tribulação que o anticristo vai reinar. Está falando da dificuldade da vida cristã. A vida cristã, irmã, a sua e a minha, é uma vida de tribulação. A gente sofre. Seguir o Senhor envolve sofrimento, envolve sim muito. Paulo falou lá para os irmãos, lá em Atos 14, ele falou para os irmãos lá que era importante sofrer pelo reino, que importa sofrermos para entrar no reino. A vida cristã é uma vida de muito sofrimento na tribulação. Aí ele fala assim, o anjo fala para João: são estes que vêm da grande tribulação, versículo 14. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Imagina, então foram irmãos que sofreram muito. A vida cristã é sofrimento. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, estão seguindo o Senhor, mas tem sofrimento, choraram muito. Aí o que ele fala? Versículo 15. Razão porque se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Aí olha que palavra.
jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, leia comigo aí, irmão, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, é o consolo. Isso aqui está implícito, essa frase está implícito algo. Que esses irmãos de multidões, milhares, que vieram de uma vida cristã sofrida, que todos nós passamos por isso, durante a vida cristã, eles choraram. E muito. Ora, se Deus vai enxugar as lágrimas, porque estavam chorando. Mas como eles choraram, Deus tem uma promessa: eu vou enxugar as suas lágrimas e nunca mais sofrerão. Nunca mais vai ter o sol sobre vocês queimando. Nunca mais terão fome, nem sede, versículo 16, nem sol escaldante, nem ardor algum para queimar vocês, porque o Cordeiro vai apacentar vocês para as fontes de água e ele vai enxugar de cada um de vocês. Pode ser milhões de milhares de milhões de milhares de crentes cristãos. O Senhor vai enxugar um após um o olho de cada um deles, cada lágrima que eles derramaram. E essa promessa não para por aí. Lá no capítulo 21, lá no Nova Jerusalém, para toda a eternidade, o Senhor fala isso também, quer ver? Apocalipse 21, versículo 4, quer ver? Apocalipse 21, versículo 4, leia lá. Olha o versículo, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Depois que passou tudo, irmão, passou o reino milenar, passou tudo. A Nova Jerusalém. Aí fala assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, que é a Nova Jerusalém. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E o que ele vai fazer? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não vai ficar nenhuma sem ser enxugada. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem choro mais. Acabou, o choro não é eterno, não, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus é o Senhor. Amém. Para por aqui.